ausência. Ela também estava dando os primeiros passos em direção ao controle de um império. Ouvirá os maiores nomes da indústria, amigos de seu pai, dizerem que era bom ficar de olho no jovem Denconia. Se a Cobre Denconia já era uma grande companhia antes, sob sua direção se tornaria ainda maior. Ela sorriu, sem espanto. Havia momentos em que sentia uma saudade súbita e violenta de Francisco, mas era apenas impaciência, não dor. Ela não a levava a sério, confiante em que eles dois estavam trabalhando para chegar a um futuro em que tudo seria deles, incluindo o amor. Então as cartas de Francisco pararam de chegar. Ela tinha 24 anos quando, num dia de primavera, o telefone tocou em sua mesa, num escritório do edifício Taggart. Dagny, disse uma voz que ela reconheceu imediatamente, estou no Wayne Falkland. Venha jantar comigo esta noite. Às 7. Ele falava como se a tivesse visto pela última vez na véspera. Ao observar que demorará para voltar a respirar, ela percebeu, pela primeira vez, quanto aquela voz era importante para ela. Está bem. Francisco, respondeu. Não precisavam dizer mais nada. Ao recolocar o fone no gancho, pensou que a volta dele era uma coisa natural, que ela sempre esperara que acontecesse, só que não previra aquela necessidade súbita de pronunciar seu nome. Nem a pontada de felicidade que sentiu ao fazê-lo. Quando entrou no quarto do hotel, naquela noite, Dagny parou de repente. Viu-o no meio do aposento, olhando para ela com um sorriso lento, involuntário, como se ele tivesse perdido a capacidade de sorrir e se espantasse de poder fazê-lo agora. Olhava para ela com ar de incredulidade, como se não acreditasse completamente no que ela era, no que ele sentia. Seu olhar era como um pedido de socorro de um homem incapaz de chorar. Quando Dagny entrou, ele começou a cumprimentá-la, como de costume, oi, mas não conseguiu terminar. Após um momento, disse, você está linda, Dagny. Falava como se aquilo lhe doesse. Francisco, eu. Ele sacudiu a cabeça, para impedi-la de pronunciar as palavras que eles nunca haviam dito um para o outro muito embora soubessem que ambos as haviam dito e ouvido naquele momento. Francisco se aproximou, tomou-a nos braços, beijou-a na boca e a apertou por muito tempo. Quando Dagny olhou para seu rosto, viu que ele sorria para ela de modo confiante, zombeteiro. Era um sorriso que exprimia que ele estava sob controle, que ela estava sob seu controle, que tudo estava sob seu controle, que lhe ordenava que esquecesse o que ela vira naquele primeiro instante. Oi, Slug, disse ele. A única coisa de que ela tinha certeza era de que não devia fazer perguntas. Sorriu e disse, oi, Frisco. Ela poderia ter compreendido qualquer mudança, menos aquilo que via naquele momento. Não havia no rosto de Francisco nenhum sinal de vida, de prazer, tornará-se implacável. O pedido em seu primeiro sorriso não tinha sido sinal de fraqueza. Ele adquirira um ar de determinação que parecia inflexível. Agia como quem se mantém ereto sob o peso de um fardo intolerável. Ela viu em seu rosto o que não acreditava ser possível, sinais de amargura, de angústia. Dagny, não fique surpresa com o que eu fizer, disse ele, ou com o que vier a fazer no futuro. Foi a única explicação que ele deu. Depois passou a agir como se nada houvesse a explicar. Tudo o que ela sentiu foi uma leve ansiedade. Era impossível sentir temor por ele, sentir medo em sua presença. Quando Francisco riu, Dagny achou que estavam de novo no bosque, perto do rio Hudson. Ele não havia mudado, jamais mudaria. O jantar foi servido no quarto. Ela achou engraçado olhar para ele do outro lado de uma mesa posta com a formalidade gélida de um hotel de extremo luxo, que parecia um palácio europeu. O Wayne Falkland era o hotel mais extraordinário que havia no mundo. Seu estilo de luxo indolente, com cortinas de veludo, painéis esculpidos e candelabros, parecia contrastar deliberadamente com a sua função. Ninguém poderia pagar por todo aquele luxo senão homens que vinham a Nova York fechar negócios de âmbito internacional. Ela percebeu, nos garçons que serviam o jantar, uma deferência toda especial para com Francisco e notou que ele nem reparava. Sentia-se em casa, indiferente. Já muito se acostumara com o fato de que ele era o Sr. Denconia, da Cobre Denconia. Mas ela achou estranho que ele não falasse de seu trabalho. Imaginara que o trabalho seria seu único interesse, a primeira coisa que mencionaria para ela. Mas ele nem sequer o citou. Em vez disso, fez com que ela falasse sobre seu trabalho, suas promoções, o que ela sentia pela Taggart Transcontinental. Dagny falou como sempre falava com ele, convicta de que ele era o único capaz de compreender sua dedicação apaixonada. Ele não fez nenhum comentário, apenas ficou a ouvi-la. Um dos garçons ligara o rádio, para servir de fundo musical ao jantar. Eles não haviam prestado atenção ao fato. Mas, de repente, o quarto foi atingido por um impacto sonoro, quase como se uma explosão subterrânea houvesse sacudido as paredes. O impacto não fora causado pelo volume, e sim pela qualidade da música. Era o novo concerto de Halley, então recentemente composto, o quarto concerto. Ficaram em silêncio, ouvindo aquela afirmação de revolta, o hino triunfal das grandes vítimas que se recusavam a aceitar a dor. Francisco contemplava a cidade enquanto ouvia. De súbito, inesperadamente, com uma voz estranhamente desprovida de ênfase, ele perguntou, Dagny, o que você diria se eu lhe pedisse que largasse a Taggart Transcontinental e a deixasse ir para o inferno, já que é isso que vai acontecer de qualquer modo quando seu irmão assumir o controle? O que eu lhe diria se você me perguntasse o que achava da ideia de me suicidar? Respondeu ela, zangada. Ele permaneceu calado. Por que você disse isso? Perguntou ela. Eu não imaginava que você fosse capaz de uma brincadeira dessas. Não é de seu feitio. Não havia nenhum sinal de humor no rosto de Francisco. Ele respondeu, muito sério, não, é claro que não. Dagny se obrigou a lhe perguntar sobre seu trabalho. Ele respondeu estritamente ao que ela perguntou. Ela repetiu o comentário que ouvirá da boca dos industriais, a respeito do futuro brilhante que a Cobre Denconia teria sob a direção de Francisco. É verdade, disse ele, com uma voz indiferente. Subitamente ansiosa, sem saber o que a impelia, ela perguntou, Francisco, o que você veio fazer em Nova York? Ver uma pessoa amiga que me chamou, respondeu ele, devagar. Algum negócio. Sem olhar para ela, como se respondesse ao próprio pensamento, com um sorriso amargo no rosto, porém com uma voz estranhamente terna e triste, ele respondeu, sim. Já passava havia muito da meia-noite quando ela acordou, na cama, ao lado de Francisco. A cidade estava silenciosa. O silêncio do quarto dava a impressão de que toda a vida fora suspensa por algum tempo. Imersa em felicidade, completamente exausta, ela se virou e olhou para ele. Estava deitado de costas, semi-apoiado num travesseiro. Estava acordado, de olhos abertos. Tinha a mão sobre a boca fechada, como um homem que, resignado, sente uma dor insuportável sem tentar ocultá-la. Ela estava assustada demais para se mexer. Francisco sentiu que ela olhava e se virou para ela. Estremeceu por dentro, arrancou as cobertas, olhou para o corpo nu de Dagny e então enterrou rosto entre seus seios. Agarrou-lhe os ombros, apertando-a convulsivamente. Ela ouviu as palavras abafadas, pronunciadas com a boca encostada em sua pele. Não posso abrir mão. Não posso. De que? Sussurrou ela. De você. Mas por quê? E de tudo. Mas por que você tem que abrir mão? Dagny.
Me ajude a ficar. A recusar. Embora ele tenha razão. Recusar o quê, Francisco? Perguntou ela, com a voz tranquila. Ele não respondeu, porém apertou o rosto contra o corpo dela com mais força ainda. Dagny permaneceu imóvel, consciente apenas de uma necessidade extrema de cautela. Sentindo a cabeça de Francisco em seu peito e acariciando seus cabelos suavemente, sem parar, ela olhava para o teto trabalhado do quarto, para as grinaldas esculpidas quase invisíveis na escuridão, e esperava, presa de um terror que a paralisava. É o que eu devo fazer, mas é tão difícil. Ah, meu Deus, é tão difícil. Gemeu ele. Depois de algum tempo, ele levantou a cabeça. Recostou-se na cama. Havia parado de tremer. O que foi, Francisco? Não posso dizer. Sua voz era clara, franca, sem tentar disfarçar o sofrimento, porém estava agora sob controle. Você não está preparada para saber. Quero ajudá-lo. Você não pode me ajudar. Você me pediu que o ajudasse a recusar. Não posso recusar. Então, quero ao menos saber. Ele sacudiu a cabeça. Francisco ficou a olhar para ela, como se debatesse consigo mesmo. Então sacudiu a cabeça outra vez, em resposta a si próprio. Se eu mesmo não sei se sou capaz de aguentar, disse ele, como você poderia suportar? Dagny, lentamente e com dificuldade, tentando se controlar para não gritar, disse, Francisco, tenho de saber. Você me perdoa. Sei que você está assustada, e é uma crueldade. Mas faça isso por mim, esqueça isso, simplesmente esqueça e não me pergunte nada, está bem. É tudo o que você pode fazer por mim. Você faz. Está bem, Francisco. Não tema por mim. Foi só esta vez. Não vai acontecer de novo. Será muito mais fácil, depois. Se eu pudesse, não. Vá dormir, querida. Era a primeira vez que ele usava aquela palavra. Pela manhã. Ele a encarou abertamente, sem evitar seu olhar ansioso, mas não disse nada. Dagny via serenidade e sofrimento em seu rosto, uma expressão como um sorriso de dor, embora ele não sorrisse. Estranhamente, aquela expressão o tornava mais jovem. Agora não parecia um homem torturado, mas alguém que considera digno suportar a tortura. Ela não perguntou nada. Antes de ir embora, disse apenas, quando verei outra vez? Não sei, respondeu. Não espere por mim, Dagny. A próxima vez que nos encontrarmos, você não vai querer me ver. Tenho um motivo para fazer o que vou fazer. Mas não posso lhe dizer qual é, e você terá razão de me amaldiçoar. Não estou sendo desprezível a ponto de pedir que você acredite em mim cegamente. Você tem de viver com base no que você sabe, nos seus próprios juízos. Você há de me condenar. Vai ficar magoada. Tente não se magoar demais. Lembre-se de que eu lhe disse essas coisas e que isso era tudo o que eu podia lhe dizer. Durante um ano, Dagny não teve notícias dele. Quando começou a ouvir boatos e a ler notícias sobre ele nos jornais, de início não acreditou que fosse mesmo Francisco de Anconia. Depois de algum tempo, foi obrigada a acreditar. Leu a respeito da festa que ele dera em seu iate, no porto de Valparaíso. Os convidados estavam em traje de banho, e uma chuva artificial de champanhe e pétalas de flores caiu sobre o tombadilho a noite toda. Leu sobre a festa que Francisco deu no deserto da Argélia. Construiu um pavilhão com placas finas de gelo e deu a cada convidado um casaco de arminho, de presente, para usar na festa, com a condição de que elas despissem os casacos, depois os vestidos, depois o restante, à medida que as paredes fossem derretendo. Leu-a respeito dos empreendimentos em que ele se metia de vez em quando, seu sucesso era estrondoso. Seus competidores ficavam arruinados, mas Francisco só fazia isso de vez em quando, por esporte, de repente, e depois desaparecia do mundo dos negócios por um ano ou dois, deixando a pobre de Anconia nas mãos dos empregados. Leu a entrevista em que Francisco disse, por que eu vou me preocupar em ganhar dinheiro? Já tenho bastante para permitir que 3 gerações de descendentes meus se divirtam tanto quanto eu. Dagny o viu uma vez, numa recepção oferecida por um embaixador em Nova York. Ele fez uma mesura cortês para ela, sorriu e a fitou com um olhar que desconhecia o passado. Ela o puxou para um canto e perguntou apenas, Francisco, por quê? Por quê, o quê? Perguntou Francisco. Dagny virou-se. Eu avisei, disse ele. Dagny não tentou mais procurá-lo. Ela sobreviveu. Conseguiu sobreviver porque não acreditava em sofrimento. Encarou com uma indignação surpreendente o fato desagradável de sentir dor e se recusou a levá-lo a sério. O sofrimento era um acidente sem sentido e não fazia parte da vida tal como ela concebia. Nunca permitiria que a dor se tornasse importante. Não conhecia nenhuma palavra que designasse aquela espécie de resistência, nem para a emoção da qual a resistência provinha. Mas as palavras que equivaliam a ela em sua mente eram, isso não conta, não é para levar a sério. Sabia que eram essas as palavras, mesmo nos momentos em que não restava nada dentro de si senão a vontade de gritar, e sentia desejo de perder a consciência para não saber que o que era verdade era mesmo verdade. Não é para levar a sério uma certeza irremovível dentro de si, repetia, a dor e a feiura nunca devem ser levadas a sério. Dagny lutou. Recuperou-se.